Aqui, fazendo um teste. Não gosto muito desse cara, mas a fala dele é sensacional pra gente comentar. A TV Fórum, Cacai destrói Lava Jato na Câmara e defende que crimes de Sérgio Moro e procuradores sejam investigados. Mó blá blá logia também, né? Eu acho que é muito importante um debate como esse, especialmente porque certamente virão várias visões. Eu, como advogado criminal, que advoguei desde o primeiro dia da Lava Jato, quando ocorreu aqui a busca e apreensão no posto, que se veio dar o nome à operação, eu fui advogado ali. E quando eu estava advogando para Alberto Youssef, em setembro de 2014... Advogando para o Alberto Youssef. Eu entrei com habeas corpus e os procuradores da Força Tarefa exigiram do Alberto Youssef, que estava preso, que desistisse do habeas corpus. Eu achei aquilo tão escandaloso, meu querido Beto, que eu imediatamente vi que eu precisava estudar essa... Meu querido Beto, ele fala. Beto Richa, depois ele vai falar, a gente conhece como Beto Racha. Nossa operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. Claro que houve corrupção, é importante que faça o enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime? Coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideuses. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto que está lá, triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa no poema Em Linha Reto, que fale, arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados. Isso hoje não tem dúvida disso. Está comprovado. Ele disse que terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal, anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que são, às vezes, nem são estudantes de direito. Anulando as sentenças? No dia que a comarca de Curitiba passou para o Superior Tribunal, passou para o Teori Zavascki. 15 dias depois ele cai de avião. São advogados. Por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. E Curitiba tem um monte de conexão também, né? Esquisito, porque o Sérgio Moro era professor da UFPR. Mas também o Fachin também era professor. E o Fux também daqui. Não que isso tenha alguma relação. Mas por que a República de Curitiba ficou tão forte? É o Ratinho, que é meio de comunicação, rádio, TV, o caralho. É o Beto Racha, né? Que domina toda a estrutura da família já genealógica do Paraná há muito tempo. Ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano
do direito sabe disso. A definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula e depois, ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo. Isso é um escárnio. Felizmente, a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar. E ainda tinha, ontem a gente não escutou, tem um programa aí de ontem da Assembleia da Greve, que a Marilena Chauí fala de uma pesquisa de doutorado de uma universidade pública federal, onde o tema era resolver a logística de distribuição de produtos da Coca-Cola. E em Curitiba a gente também tem um trabalho que é estruturar uma logística para Casas Bahia. Inclusive esse cara foi até reitor. Foi o reitor que tirou todos os computadores Linux produzidos pelo Departamento de Informática e instalou software Windows do Bill Gates 171 em toda a universidade. Gasta uma fortuna para manter e nem tem pacote completo. Falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. Meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante o que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado. Engraçado acabar com a reputação, não é? Então escolha o alvo, ações em pinça e name and shame. Estratégia de operação psicológica de manual militar. General Heleno. O advogado sabe disso, foi um estupro do Instituto. Porque um subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome do combate à corrupção. Imagine o que é você levar o cidadão para a prisão, sendo muitas vezes inocente. Agora você imagina que a delação premiada é tipo para o cara delatar corrupção, sendo a corrupção uma coisa bem parecida com o comunismo, o fantasma do comunismo, o inimigo interno. Quando quer enquadrar alguém, geralmente o sistema judiciário corrupto que está nesse esquema, e pode ver, saiu esses dias, usa o envolvimento da pessoa com pedofilia. Porque drogas não adianta mais, né? Não tem problema nenhum. Pornografia, tudo bem, hein? Tem um monte de canal de pornografia legalizado por tudo. Agora, pedofilia é assim, nossa, que horror. Aí os caras plantam no computador do cara um monte de foto de criança lá de qualquer jeito, o cara nunca fez isso. Pode ver. O Assange foi preso, por quê? Por uma denúncia de estupro. Continua. Vou relatar um caso aqui que me dói relatar. Eu fui advogado do Raul Smith, um brasileiro português em Lisboa. Ganhamos a extradição. E aí, estranhamente, logo em seguida, houve uma busca e apreensão na casa da filha dele, que era cineasta, que não tinha nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação com o que o pai fazia. Depois ficamos sabendo dos diálogos, onde diziam, vamos prender a filha que ele volta para o Brasil. Criminosos, covardes, ir para cima de uma menina inocente que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado. Bom, quando teve o salve geral, que o PCC fez rebelião assim, simultânea em todos os presídios do Brasil, não lembro quando foi isso, 2012, 14, não, 16. O Temer, que era secretário de Segurança de São Paulo na época, sequestrou a filha do Marcola e foi lá negociar com ele. Essa é, para mim,
uma definição exata. Sabe o que é prender uma pessoa inocente para conseguir delação? É crime, é tortura. Mia Couto, no poema Versos do Prisioneiro, a sentença, fala: você tem que aprender a respeitar a vida humana, diz o juiz. Parecia justo, mas o juiz não sabia que, para muitos, a vida não é humana. O prisioneiro retorquiu: há muito me demiti de ser pessoa, e proferiu por fim: um dia a nossa vida será, enfim, viva e nossa. É isso. Vocês não podem ter noção, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, do que significa uma prisão injusta, uma prisão do que se faz numa pessoa pelo fato de ser um inimigo político. A Lava Jato nada mais foi do que um projeto político de poder. Não precisamos nem entrar na Lava Jato. Vamos para processo administrativo disciplinar. E todos os envolvidos, considerando os argumentos e o desfecho, considerando o que eu estava fazendo alguns meses antes, que pesquisa eu estava fazendo, aonde eu estava me movimentando, aonde eu não estava aparecendo. Coordenado por um juiz que eu já conhecia, porque já tínhamos ganhado a outra operação gravíssima dele, coordenado por um juiz que coordenava procuradores da República, que instrumentalizaram o Poder Judiciário. Existem indícios de que está acontecendo isso no Fórum de Matinhos também. Instrumentalizaram o Ministério Público, com o apoio da grande mídia. E eu falava lá no início, deputada, ali na universidade não foi nem grande mídia, foi fofoca, rumor e pichação na cidade, pichação nos banheiros, difamando, desqualificando. Falava assim: temos que investigar, porque certamente tem interesse econômico e financeiro, que estão quebrando as empresas. Combata-se a corrupção é feita por diretores, por presidente, por funcionários. Eles quebraram as empresas. E aí, depois, o que se descobriu? Isso é um ponto fundamental, meu querido Beto Richa. Isso é um ponto fundamental. Meu querido Beto Richa, tem uma história do Beto Richa, de como que é esse domínio aí, né? De como é a inversão das coisas. Quando o Carli, que era um filho do ex-prefeito de Guarapuava, teve um acidente num racha aqui em Curitiba e matou um outro, não sei o que, teve umas tragédias assim muito foda. E a mãe dele, eu acho que é deputada e vereadora. Quem tava junto no racha era o Beto Racha, por isso que ele se chama Beto Racha. Eles foram tudo pro hospital evangélico, porque foi um acidente muito feio, assim. E aí diz que um monte de testemunha que eles estavam num boteco antes, num boteco de blues, não me lembro qual que era. Eles estavam e beberam um monte, saíram tudo bêbado. Aí teve um acidente, foram pro evangélico. Chegaram lá, deram ordens pro hospital não gravar as imagens e não fazer teste toxicológico, teste sanguíneo para alcoolemia, essas coisas, em nenhuma daquelas pessoas. Só que aí teve uma enfermeira que foi lá e fez o teste. E aí deu que todos os caras estavam super acima da alcoolemia, assim, explodindo. 2 meses depois, 3 meses depois, esta enfermeira foi acusada de estar assassinando pacientes da UTI, desligando as máquinas, sistematicamente há anos. Era uma enfermeira super antiga do hospital. E ela foi presa, queimaram a mulher e ela foi presa. Da onde que vem? Quem acusou ela? Uma senhora de 96 anos, que estava na UTI, desacordada, entregou um bilhete com uma letra super bonita, assim, tipo letra de caligrafia, para alguém que pegou esse bilhete e que esse bilhete acusou a mulher e colocou nas costas dela, tipo, uma centena de mortes que aconteceram na UTI. Isso é normal. Olha o tipo, né? O Beto Racha, da última operação Lava Jato, tem que apreender todos os bens do cara. Ele tinha um monte de relógio, daqueles Rolex, relógio de 300 mil e tal. Entregou todos os Rolex.
era tudo falsificado. Escondeu os verdadeiros no apartamento na Praia Mansa, em Caiobá. Mas isso é perfumaria. Fundamental. O que se descobriu é que existia sim um conluio com autoridades americanas, inclusive naquela feitura daquela fundação privada, onde 2,5 bilhões seriam aproveitados. É quase um fundo partidário que esses procuradores indigentes intelectuais, sem escrúpulo nenhum, queriam fazer para fazer política. Quem diz isso não sou eu. Eu disse durante 8 anos Brasil afora. Mas esse dinheiro não era para fazer política. Política custa muito caro. Esse dinheiro era para manter essa estratégia de ataque em pinça, name and shame. E dinheiro de pinga, dinheiro de corrupção pequenininha. Para pagar o cuidador de carro que vai te passar uma rasteira no alvo. Para pagar o estudante que vai escrever teu nome atrás da porta do banheiro. Entendeu? É simples. Para pagar o professor que vai armar uma armadilha numa reunião de colegiado. Para você falar, vai tomar no cu. E todo mundo fala assim, nossa, ele está ficando louco. E todo mundo, é mesmo. Aí todo mundo na sala fala que você está ficando louco. Porra, mas eu só mandei tomar no cu, caralho. Vai se fuder, tomar no cu, porra. Mas quem diz isso é o relatório do Conselho Nacional de Justiça. Olha só, o que eu queria mais trazer para reflexão aqui dos meus queridos amigos. O mais importante, Lígia, é a gente ter a certeza que a Lava Jato não acabou. A Lava Jato está agora num processo diferente, de necessária investigação dos crimes cometidos por esse juiz, por alguns outros juízes e pelos procuradores que faziam parte da força-tarefa. E não é a Lava Jato, ela é um exemplo de estratégia. Isto acontece de modo fractal, nos menores espaços, microcosmos, pequenos municípios, prefeituras, escolas, colégios, no bairro, nas universidades. Ela é um modelo de ação. O Brasil tem que se levar a sério. Na época da ditadura, nós não enfrentamos a ditadura como deveria ser enfrentada, não fizemos a responsabilização criminal daqueles torturadores e assassinos. É, isso mesmo. Anistia é o caralho. Isso deu em quê? Deu num fascista que tentou o golpe, mas quase foi expulso do exército, que depois virou presidente da República e que no dia que ele foi votar contra a Dilma, ele exaltou o brilhante Ustra, que é um torturador, tinha que ser caçado. Tinha que ser preso na hora. Qualquer pessoa naquele auditório podia dar voz de prisão para ele. O Brasil tem que se levar a sério. Não é possível que nesse momento, sabendo o que estamos sabendo parte, agora é hora de fazer a investigação. Quem... o Tony Garcia. Tudo que o Tony Garcia tá falando também, né? Diz, não sou eu. Quem diz é o Conselho Nacional de Justiça, que fala expressamente num belíssimo trabalho do ministro Luiz Salomão, com muita independência técnica e coragem. Ele faz um trabalho no relatório onde ele diz que esse grupo da Lava Jato, e ele nomina Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Gabriela Hart e outros procuradores, se uniram a empresas e americanas para poder fazer ilegalidades. E ele diz corrupção, peculato, prevaricação. Está escrito no relatório. Sabe, eu sou advogado criminal. A obrigação agora que se tem é pegar esse relatório e fazer desse relatório uma notícia crimes, para que a Procuradoria da República, ocupada por um cidadão íntegro e competente, possa determinar uma investigação séria e a fundo, porque o Conselho Nacional de Justiça disse que o doutor Moro, o doutor Deltan e mais alguns procuradores cometeram crime de prevaricação e de corrupção. Não sou eu que estou dizendo mais, eu corri o Brasil inteiro dizendo isso durante muitos anos. Essa é uma questão que eu digo que a Lava Jato não acabou, porque para mim é necessário fazer essa investigação. É muito difícil você fazer críticas simplesmente a uma operação que teve o apoio midiático
tão grande como esse. É incrível, meu querido Lula. A força da Operação Lava Jato foi a que a destruiu, porque eles relaxaram, eles acharam que eram donos do país. Pararam de ter limites. Essa fundação, uma primeira de 2 bilhões e tanto, falava-se uma outra de 6 bilhões. Isso é A falta de limites foi, por exemplo, um projeto de extensão do setor litoral, financiado por uma ementa parlamentar da Gleisi Hoffmann. Né? Segundo o Rubem Gonzalez, quando chega a emenda parlamentar, ela é muito maior do que o dinheiro que chega. Eu acho que chegou 400 mil, chegou 100 mil, mas ela era original de 400 mil. Ela é para fazer acertos na região, no município, sabe? No pequeno ecossistema ali de cidades e tal. Então pagou por quê? O que era? Será que foi o pagamento que eles ganharam para me exonerar? Porque eu tava falando demais? É um escárnio. Os senhores são políticos que representam o Brasil. O fundo partidário é 4 bilhões. Eles queriam fazer um partideco de pessoas que não são... Não vou dizer o que penso realmente. Não esqueça do partido militar, que a gente começou a falar agora sobre a escola cívico-militar. Respeito à casa onde estou. Mas queriam fazer com alguns bilhões de dinheiro público. De dinheiro público. O que não interessa hoje a discussão para mim mais importante? É que a Lava Jato só vai acabar, só pode acabar no dia que a sociedade brasileira fizer apoiar uma investigação rigorosa contra esses que instrumentalizaram o Poder Judiciário, que instrumentalizaram o Ministério Público e que... Mas pelas pesquisas do Ricardo Oliveira, que é expressionauta também, você tem todo esse poder político, judiciário, de propriedades de terra, a massa da riqueza está na mão de uma genealogia. Então são pessoas que são relacionadas. No exército também é assim. É o bisavô que era militar, que é o avô Etchegóin. O avô dele deu o golpe, o bisavô deu o golpe, o avô, o pai e ele. Os três se envolveram nos 3 golpes que tiveram no Brasil. Então, no sistema judiciário também é familiar. Ele é genealógico. Ele é relacionado a parentesco e facilitações. Que, claro, são só indícios, eu jamais falaria isso, ou acusaria. Que também não tem problema, mas o cara não pode seguir a mesma linha, não é mesmo? Fizeram para mim, o maior prejuízo à nação, que é a perda da credibilidade momentânea por parte do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal diz que houve corrupção no sistema de justiça. Não é possível que fique por aí. E digo mais, falou-se aqui da ADC e julgamos no Supremo sobre a prisão em segundo grau. Eu fui autor da primeira ADC. Perdemos a Petrobras, perdemos a Embraer, perdemos a Odebrecht. Eram os 3 transnacionais que estavam fazendo obra na África, fizeram Porto de Cuba. A Embraer fazia alta tecnologia. Bom, o São José dos Campos lá, tudo na mão dos milico, né? De satélite, tudo. ADC 43. O sinal foi o julgamento dessas ADCs que deu a liberdade ao Lula. Não foi o julgamento da parcialidade. E digo mais, ouvi a época de amigos do senhor Sérgio Moro que ele estava extremamente contrariado, que era a maior derrota da Lava Jato. Penso eu, Adriana, que hoje ele reza para mim, porque quando ele for condenado, nós vamos querer dar a ele o direito de ser preso só após o trânsito em julgado. A grande diferença que nós temos que fazer, deputado, é que não se pode se pegar. Nós ganhamos contra a tirania, mas nós não podemos adotar os métodos da tirania, senão nós teremos perdido. Exato. A humanidade terá perdido. Exato. Nós queremos dar a esses procuradores, a esses juízes, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, tudo aquilo que eles não deram aos réus à época que eles eram os todos poderosos do Brasil. Exato. Vamos dar o devido processo legal. Em todos os processos que eu estou envolvido, o acusador tem a propriedade de falar a verdade nos depoimentos.
é sempre aceito a acusação. Mas quando eu faço a minha defesa, é sempre colocado como isso não tem relevância jurídica, isso é sem relevância jurídica, sabe? Então os argumentos, e assim, às vezes só nem discute, registra o meu depoimento, que é antagônico à acusação, e ele em nenhum momento é levado em consideração, nem para minimizar o outro. É como se eu tenho 50 anos de idade, 15 anos como professor, docente, servidor federal de dedicação exclusiva numa universidade pública federal. Sou antropólogo, historiador, tenho uma função ou um treinamento para levar a verdade em conta. Não posso ficar inventando história de que os índios voam de helicóptero, de disco voador. O antropólogo vai no lugar, registra, observa, registra no seu diário, escreve, fala para os outros e todo mundo acredita. Por que o juiz não acredita em mim, mas acredita num estudante de 22 anos que tem uma trajetória e relações pessoais altamente comprometedoras? Que coloca ele com um viés cognitivo de reforço, induzido por outros em volta. Vamos dar o direito de defesa. Vamos dar, inclusive, o direito de apelar em liberdade. E só ser recolhido da prisão depois do devido processo legal e após o trânsito em julgado. Que foi a maior derrota dele, que hoje tenho a impressão que ele é feliz por ter tido essa derrota. Ou seja, um dos processos foi prescrito. Passou do tempo, passou do prazo. Então ele tinha que ser arquivado. Ele foi publicado em diário oficial. Ou seja, nós não podemos aqui dizer, numa casa importante como a Câmara dos Deputados, nós não podemos dizer que os fins justificam os meios, que é necessário enfrentar a corrupção a qualquer custo. Nós só existimos enquanto civilização se nós tivermos as regras constitucionais postas. O direito que serve para mim tem que servir para aquele que eu não gosto. Não interessa. Por isso estou aqui pregando uma investigação absolutamente séria, absolutamente profunda. Nós temos dois parâmetros. Temos o Supremo Tribunal Federal, que anulou por tanta incompetência como por parcialidade. A parcialidade é a coisa mais grave que pode existir para o juiz. Num processo administrativo disciplinar, uma das acusações contra mim era de uma lei de 67, 68, que proíbe a entrada nas salas de aula, nas universidades, de pessoas que não tenham passado no vestibular. Ora, eu me pergunto, se essa lei sempre existiu e o setor litoral tinha como objetivo, como ideia, como uma existência utópica de derrubar os muros da universidade para que ela fosse livre. Durante todos os 15 anos, eu sempre ofereci minhas disciplinas e módulos e cursos para a comunidade civil da cidade, de várias cidades, de Antonina, de Guaraqueçaba, de Paranaguá, e várias pessoas que não tinham nenhuma relação com a universidade foram nas salas de aula, participaram de cursos, usaram o transporte para aulas de campo, por exemplo, utilizaram a piscina. Aí eu não entendo. Em geral, muitas dessas pessoas depois viraram estudantes de outros cursos. Todos os professores faziam isso. Todos os professores faziam isso. Mas a parcialidade é esta lei para você neste momento. Não olhe para os outros.
Você está sendo acusado por esta lei. Tá, mas de onde que tiraram essa lei? Como é que sabiam dela? E por que levar ela agora? Então a universidade era um bloco fechado mesmo. Quando eu falei de acabar com o vestibular, que entrava todo mundo, era só escrever um nome num papelzinho, você já virava estudante, vai filtrando no processo, no final da graduação, vai se formar quem conseguiu, né? É um pouco isso, não é mesmo? Quem reprova a pessoa não é o professor, é a vida. Então não me preocupo muito em balizar. Você é melhor, você merece 10, você merece 8. E ainda eu sendo o juiz falando, você vai ficar mais um ano. Eu só reprovava o estudante que contribuía na sala e no curso, para ficar mais um ano contribuindo. Então a reprovação não é uma punição, ela é um bônus. Isso aí não tem como enquadrar na lei, filha da puta. Os disciplina. Mais grave, imagine você ser julgado por um juiz parcial. A sentença vem antes. A sentença já está pronta. A acusação contra mim tinha 8 páginas, 16 páginas. A minha defesa tinha 111 páginas. E dentro desse texto, vários links para muito material. Material em texto de blog, material em áudio gravado, fotografia, vídeo, várias falas, depoimentos, gravações clandestinas, registros de IP de telefone de pessoas que estavam num lugar específico juntas e tal, conectando várias informações assim, mostrando este conluio. Exatamente, eu coletei essas informações desde 2019. Entreguei numa sexta-feira essa defesa. Na segunda-feira, o relatório final, que eles chamam, né? Mas é isso, é a condenação, a humilhação. Na segunda-feira ela estava pronta, colocando que todos aqueles argumentos meus não tinham relevância jurídica. Feito por um piá, professor do direito. Ele é a mesma idade que eu. Então, sabe, não é? Porque piá, também, tudo bem. Não é desqualificar ele. Mas, porra, destruir por dentro as instituições de ensino, daí não dá, né? Então quer dizer que eles não leram nada daquele material, não viram nada. Tem uma das coisas lá que fala que é uma das gravações dele, mas é só ruído. Eu coloco todas as orientações, as gravações que tenham ruído, eu fiz a transcrição no texto. Abri metadados de documento mostrando que era documento falsificado, mostrando a data do que foi a falsificação, mostrando o IP do computador que alterou o documento. Olha isso. E aí eu recebo uma acusação de um print de Facebook. Como assim? Não tem nem a data do negócio. Pode ser uma montagem de qualquer Photoshop. Faz no celular isso aí hoje. Então é muito descabido, né? Pode me acusar, mas eu quero ver os metadados dessa porra aí. Quero saber quando eu escrevi isso, em que computador eu estava, qual era a hora. Certo? Mas também nós temos que ter a convicção de que várias famílias, várias vidas políticas, várias empresas foram massacradas por causa dessa visão autoritária, especialmente desse juiz que se julgava todo poderoso. E digo mais, a estratégia para você esconder o que está acontecendo é o sigilo. O processo é sigiloso, porque existem dados sensíveis do servidor. Então você só fica sabendo de exonerações, por exemplo, depois que elas acontecem. E vocês vão ver depois a mulher um gráfico. Explodiu desde 2016 as exonerações de docentes.
e também dos procuradores adestrados que ele coordenava. O sistema está todo errado. Resta agora a gente ter a grandeza de querer, sim, levar uma tranquilidade jurídica, claro, fazendo um enfrentamento, dando direito à ampla defesa. Mas é necessário que nós saibamos que a história que foi contada, felizmente, eu andei 10 anos no Brasil fazendo esse debate, quando eles eram semideuses, quando eles tinham apoio maciço da mídia. Eu vi amigos, famílias dilaceradas, vi políticos perder a condição de fazer qualquer tipo de candidatura. E sabia que aquilo ali que existia era um projeto de poder que num dado momento deu certo. Pois é, segundo a minha condenação, eu merecia a pena capital, decapitação. Porra, decapitação é foda, né? Vê se isso é termo que se usa na lei. Porra, vai se fuder, né? E no fim evitaram a decapitação, mas diagnosticaram, como é que é? Assim, fizeram um laudo dizendo que eu não tenho condições laborais de forma irreversível até o ano de 2029, onde eu devo fazer um novo laudo. Calma, mas o que é? Não fala. É só alguma coisa irreversível. Até 2029, mas é irreversível ou não é? Então, entendeu? E não fala o que é. Não fala o que é. É simplesmente um diagnóstico tirado da manga. Deu certo porque o principal deles, talvez o principal, ele assumiu o cargo de ministro da Justiça daquele que ele elegeu. Ele foi uma hora eleitor do Bolsonaro e assumiu o projeto, o Ministério da Justiça. Só não continuou porque houve uma briga de quadrilha. Porque senão ele seria candidato à presidência ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço, espero ter contribuído. Poderia falar mais algum tempo, porque há muito tempo eu espero poder vir a essa casa para dizer o que penso desse grupo que usurpou a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil, mas que, felizmente, dando a eles todos os direitos e garantias constitucionais, que é o que interessa. Nós vamos chegar e fazer uma discussão sobre o Brasil. Por que nós deixamos chegar a esse ponto? Eu quero dizer para vocês com tranquilidade, presidente, e pedindo vênia, que é necessário o advogado criminal, o cidadão que defende a Constituição, seguir a Constituição é um norte. Falei da Tribuna do Supremo que, ao defender a Constituição, eu estava defendendo o direito daquele que eu não conheço, o direito daquele que merece viver num país civilizado. Muito obrigado a vocês. Desqualificar os tribunais e a Constituição é um primeiro processo para selvageria, não é mesmo? Então começa a destruir o professor, porque o professor é um comunista doutrinador maconheiro. Começa a desqualificar o policial, porque ele mata. Começa a desqualificar o padre, porque é um pedófilo. Começa a desqualificar o pai, porque o pai abandona os filhos, ou porque o pai bate na mulher. Começa a desqualificar o médico, porque são uns caras mal formados. Porque erro médico. Começa a desqualificar o juiz. E aí você perde referências de certo e errado, que é a base da sociedade ocidental. E aí você tem essas leis básicas perpetradas como a Constituição. Segue ela, então, né? Aí, começa a fazer um monte de emenda parlamentar e começa a mudar tudo. Como, por exemplo, a aposentadoria de servidores federais, né? Docentes, que ganham uma aposentadoria muito abaixo do salário. Por que não pula de nível quando se aposenta como os militares fazem? E você tem duas possibilidades, tem duas leis. Uma lei que é lá de
92, 98, que mantém a aposentadoria integral. E você tem uma lei de 2019, que fala para fazer um corte de 1/3. Bom, por que você não segue a lei primeira? Por que o servidor é tão subserviente? Você não precisa cumprir uma lei que prejudique uma outra pessoa. Isso é da Constituição, por exemplo. Não é mesmo? Mas tinha mais coisa pra falar, vamos continuar mais aí. Valeu, pesada.